pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, prosseguindo o assunto de sintaxe, nós vamos continuar a estudar os períodos compostos, sendo que sexta-feira da semana passada nós estudamos os chamados períodos compostos por coordenação, enquanto que hoje nós vamos começar a estudar os períodos compostos por subordinação. Para entendermos melhor, segue um quadro. Vejam essa frase: João estudou tanto que gabaritou a prova. Já aprendemos em outra videoaula que o advérbio é a palavra que modifica um verbo, adjetivo ou, em alguns casos, outro advérbio. Também já vimos que um advérbio, no contexto da frase, tem sempre a função sintática de adjunto adverbial. Então, o termo tanto, que modifica o verbo estudar, é um advérbio de intensidade, tendo, portanto, a função de adjunto adverbial. Já a oração que nós estamos destacando agora em vermelho está modificando o advérbio tanto. Então podemos a princípio dizer que se trata de um adjunto adverbial, mas que devido à presença de um verbo se torna também uma oração, que desempenha a função sintática de adjunto adverbial. Então temos, portanto, duas orações, já que temos dois verbos, sendo que a oração em vermelho exerce uma função sintática, no caso de adjunto adverbial em relação à oração em preto. Então essa oração em preto é chamada de oração principal, enquanto que a oração em vermelho é chamada de oração subordinada. Bem, essa foi a noção inicial do que é um período composto por subordinação. Eles são formados por uma oração principal e uma oração subordinada. Essas orações subordinadas são subdivididas em três grupos. E nessa aula nós vamos estudar o primeiro grupo, das orações subordinadas adverbiais. O primeiro tipo de oração subordinada adverbial que nós vamos estudar é a causal, que exprime uma circunstância de causa ou motivo, através das conjunções causais, que nós estudamos há algumas videoaulas atrás. Vejam esse exemplo. Mudei de roupa porque estava fazendo calor. Só que é possível se confundir com a já estudada oração coordenada sindética explicativa. A diferença é a seguinte: a oração subordinada adverbial causal pode vir antes ou depois da oração principal, enquanto que a oração coordenada sindética explicativa precisa necessariamente vir depois da oração coordenada assindética. Vejam, o primeiro período pode ser reescrito sem perda de sentido se nós trocarmos de lugar as duas orações. Mas será que isso aconteceria se nós trocássemos de lugar as duas orações do segundo período? Ficaria totalmente sem sentido. Então, essa é a diferença entre as orações causais e explicativas. Outro tipo de oração subordinada adverbial, comparativa, que é a que exprime uma circunstância de comparação, por meio de uma conjunção comparativa. Alice é mais esperta que seu irmão. Nesse ponto, é comum se perguntar: peraí, como nós podemos dizer que o trecho em vermelho é uma oração se não contém um verbo? A resposta é que, na verdade, existe um verbo oculto. Esse período poderia ser escrito: Alice é mais esperta que seu irmão é. Ou ainda, Alice é mais esperta que seu irmão é esperto. Outro tipo de oração subordinada adverbial, consecutiva, que são as que apresentam uma consequência ou resultado. Como exemplo, podemos usar o período que nós já apresentamos no início da videoaula. João estudou tanto
que gabaritou a prova. Outro tipo de oração subordinada adverbial, concessiva, que são as que exprimem circunstância de concessão ou permissão. O time perdeu, embora tenha jogado bem. Pode muitas vezes ser confundida com a oração coordenada sindética adversativa. A diferença é a mesma diferença entre as causais e as explicativas. Ou seja, nas concessivas nós podemos trocar as orações de lugar, o mesmo não acontecendo com a oração coordenada sindética adversativa, já que se nós mudarmos a ordem, o período fica sem sentido. Outro tipo de oração subordinada adverbial condicional, que exprime uma circunstância de condição. Por exemplo, se eu tiver dinheiro disponível, viajarei para o interior. Outro tipo de oração subordinada adverbial conformativa, que indica uma circunstância de conformidade ou adequação. Por exemplo, escrevi a redação conforme o professor ensinou. Outro tipo de oração subordinada adverbial final, que indica uma circunstância de finalidade ou objetivo. Por exemplo, ele precisa de dinheiro para que pague o dentista. Outro tipo de oração subordinada adverbial proporcional, que indica circunstância de proporção, ou seja, a relação entre dois fatos, de modo que um pode afetar o outro. Por exemplo, os casos de Covid aumentaram à medida em que o tempo passou. Outro tipo de oração subordinada adverbial temporal, que indica uma circunstância de tempo. Por exemplo, ficarei feliz quando a pandemia acabar. Agora nós vamos comentar uma questão do vestibular da Fundação Sesgran Rio de 2015. Uma questão que está relacionada com o assunto que nós abordamos nessa aula. Vejam, Sesgran Rio 2015. A relação entre o trecho destacado e o anterior está adequadamente indicada em A. A compatibilidade ainda é o grande desafio para o uso de chips, de modo que o organismo aceite bem o implante. Causa. B. Ainda não existe previsão de comercialização do aparelho, mas isso pode estar mais próximo do que se pensa. Finalidade. C. Nanosensores podem estar em nossa corrente sanguínea para vigiar continuamente a composição de nosso sangue. Temporalidade. D. O chip é introduzido sob a pele e pode ser programado à distância para liberar o medicamento na hora adequada. Contraposição. E. Os tratamentos oferecidos no futuro serão mais eficazes se algumas barreiras forem ultrapassadas. Condição. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. Nessa alternativa, a ultrapassagem de barreiras é, como diz a alternativa, a condição para a eficácia dos tratamentos oferecidos no futuro. Comentando cada uma das outras alternativas, na letra A, o fato de a compatibilidade ser o grande desafio para o uso de chips tem por finalidade a boa aceitação do organismo. Não se trata, portanto, de uma causa. Na letra B, se não existe previsão para a comercialização do aparelho, o fato de isso estar mais próximo do que se pensa é uma adversidade. Não se trata, portanto, de uma finalidade. Na letra C, os nanosensores podem estar na corrente sanguínea com a finalidade de vigiar a composição do sangue. Então a relação é de finalidade, não de temporalidade. Finalmente, na letra C, o trecho sublinhado apresenta a possibilidade de o chip ser programado, e isso é mais uma ideia sobre esse chip, além da já mencionada na oração anterior, que é a ideia de o chip ser introduzido sob a pele.
Então, o trecho sublinhado acrescenta mais uma ideia sobre o chip, que é o sujeito das duas orações. E se acrescenta uma nova ideia, então a relação é de adição, não de contraposição. Então, o único gabarito possível é a letra E. Bem, para quem dominar a matéria dessa videoaula, essa é uma questão de fácil resolução, de modo que o candidato vai poder sacar o gabarito quanto antes e vai ter mais tempo disponível para fazer o resto da prova. E para terminar, nós queremos desejar boa sorte para todos vocês que vão fazer a prova do Enem no próximo domingo. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.